Turma, precisamos em meia hora construir o nosso texto. Passamos 22 minutos trabalhando no planejamento, mas no dia da sua prova, evidentemente, você não gastará mais que 5 ou 10 minutos. A nossa demora se deve à nossa discussão, eu vou planejando e vou justificando o meu plano. Então, isso realmente leva mais tempo. Bem, vamos produzir aqui a nossa introdução. Rita, se eu gostaria de começar a introdução com um repertório sociocultural. Se você tiver uma letra pequena, se você conseguir fazer isso e trazer a sua tese também, sem passar de 7 linhas, você pode fazer isso, tá? Muito bem. Então, vamos fazer aqui uma referência a 2 ficções. Vamos ver. Não é só em ficções como Capitães da Areia, não é só em ficções como Capitães, como Capitães da Areia e Cidade de Deus, escrevi em quê? Cortei. Daí no materialzinho de vocês escrevem só o dia. E Cidade de Deus, que brasileiros vivenciam violências diversas enquanto crianças e adolescentes. Pronto, trouxe aqui uma referência a 2 obras. Não é só em ficções como Capitães da Areia e Cidade de Deus que brasileiros vivenciam violências diversas enquanto crianças e adolescentes. Em suas realidades é grande o número de casos do problema. E agora, turminha, eu vou acrescentar algo que lembre o que eu vou fazer no parágrafo 2. Eu vou falar em efeitos, somente porque é uma palavra mais curta. Eu poderia usar a palavra consequências, mas eu estou com medo de ficar sem linhas. Então, vejam, em suas realidades, é grande o número de casos do problema e inegáveis, no plural, os seus efeitos deletérios. Muito bem. E isso me dá a condição de eu explorar esses efeitos no parágrafo número 2. Vejam bem. Assim, vírgula, urge, esse é o verbo da família do adjetivo urgente, urge que ações firmes sejam empreendidas contra as causas
deixe-me ver, contra as causas do problema sejam empreendidas contra as causas do problema, vírgula, cabendo estas a famílias de suas vítimas, vírgula, ao Estado. Gente, vou escrever aqui um pouquinho fora, mas esse é o nosso rascunho. Ao Estado e à sociedade, como preceitua o ECA. Pronto, tenho duas referências aqui, tenho 2 repertórios socioculturais. Então, vejam, eu digo que não é só em ficções como Capitães da Areia e Cidade de Deus que brasileiros vivenciam violências diversas enquanto crianças e adolescentes. Em suas realidades é grande o número de casos do problema e inegáveis de seus efeitos deletérios. Assim, urge que ações firmes sejam empreendidas contra as causas do problema, é que ficou horrível a repetição da palavra problema. Sempre que você terminar a sua construção do parágrafo, releia para perceber alguma palavra repetida, algum erro. Então eu digo, assim urge que ações firmes sejam empreendidas contra as causas do problema, cabendo estas, eu cortei este A, cabendo estas, gente, a famílias de suas vítimas, ao Estado e à sociedade, vírgula, como preceitua o ECA. Então agora, para fecharmos o parágrafo, eu preciso apenas ou retirar a palavra problemas na primeira vez ou na segunda. Eu vou dizer, é grande o número de casos do problema, e na segunda vez eu vou dizer as causas desse mal. E assim eu evito a repetição de palavra. Já podemos ir para o nosso parágrafo 2. Lembra vocês que no nosso parágrafo 2 vamos tratar dos efeitos deletérios deste mal. Muito bem. Está aqui o parágrafo número 2. Rita, se eu devo trazer mais algum repertório sociocultural? Se couber e se você lembrar de algo que realmente tenha relação com o que você está escrevendo na frase, você pode fazer isso. Então, como eu falei em efeitos deletérios no parágrafo número 1, eu posso agora fazer uma recuperação do que está no parágrafo anterior, o 1 no caso, no início do parágrafo número 2. Isso é recomendado para que você tenha boa nota na competência 4. Vamos lá. Dentre os efeitos... Dentre os efeitos há pouco referidos, há pouco, sim, há pouco tempo, no parágrafo anterior, vírgula, destaca-se, vamos pensar, destaca-se a desestruturação. Lembrando que nós havíamos planejado a desestruturação psicossocial do jovem. Vírgula, o qual, vírgula, normalmente traumatizado
e acometido pela revolta, e pelo medo, vírgula, costuma isolar-se, vírgula, prejudicar-se em seus estudos e evadir-se da escola, vírgula, ser vítima da depressão e, por vezes, vírgula, delinquir. Então, temos aqui uma frase com alguns efeitos. São constatações, prestem bem atenção. Dentre os efeitos há pouco referidos, vírgula, destaca-se a desestruturação psicossocial do jovem, o qual, normalmente traumatizado e acometido pela revolta e pelo medo, costuma isolar-se, prejudicar-se em seus estudos e evadir-se da escola, ser vítima da depressão e, por vezes, delinquir. Gente, aqui é um pontinho redondo, tá? E, por vezes, delinquir. Quando adulto, é comum enfrentar dificuldades em sua socialização, em seu trabalho e em... Calma, o parágrafo não acabou, vamos para o outro slide. Eu estou finalizando com em sua socialização, em seu trabalho e em... Muito bem, vamos finalizá-lo agora. E em suas... E em seu trabalho. E em seu trabalho. Pronto, esses são os efeitos. Eu não opinei, eu apenas pintei a realidade, descrevi o que costuma ocorrer com esses jovens. Muito bem. Agora, nós vamos opinar. Nós vamos enriquecer o parágrafo. Vejam. Tais consequências são, de certo modo, são a vírgula, hein, turma? São, de certo modo, menos graves quando as comparamos com a recorrência ao suicídio, vírgula, à prostituição,
ao suicídio, à prostituição, por exemplo. E tal cenário, observem, todo esse cenário que eu descrevi do que pode acontecer a um jovem que é vítima de violência, e tal cenário não tem sido suficiente para corroborar esforços dos que são responsáveis pelo bem-estar da criança e do adolescente. Desrespeitando-se assim, agora eu vou trazer um repertório sociocultural. Desrespeitando-se assim, vírgula, não só o ECA, mas também direitos humanos expostos na Constituição de 1988. Isso é repertório sociocultural, gente. Turma, vamos ver se o nosso parágrafo é um parágrafo argumentativo. Eu falei de várias consequências e, a partir da palavra tais, eu disse tais consequências são, de certo modo, menos graves quando as comparamos com a recorrência ao suicídio, à prostituição, por exemplo, e tal cenário não tem sido suficiente para corroborar. Poxa, que eu escrevi um S, é um R, gente, para corroborar esforços dos que são responsáveis pelo bem-estar da criança e do adolescente. Então, aqui eu começo a criticar. Desrespeitando-se assim não só o ECA, mas também direitos humanos expostos na Constituição de 1988. Então, está aí o nosso parágrafo 2, em que eu exploro os efeitos e, depois de fazer isso, faço uma crítica ao descaso, mesmo diante de efeitos tão graves. E, em seguida, aproveito para dizer que isso desrespeita não só o ECA, mas também a Constituição Federal, porque a Constituição Federal acolhe, evidentemente, os direitos humanos. Vamos ao parágrafo número 3. É nesse parágrafo que nós vamos falar das causas do problema. Por que há esse descaso? Porque, mesmo existindo documentos que mandam que nós cuidemos dos nossos jovens, isso não ocorre. O que está por trás dessas falhas? Vamos lá. Observe que o parágrafo 3 vai fazer uma ponte com o parágrafo 2, do mesmo modo que o parágrafo 2 teve um link com o parágrafo 3. Vou voltar ao parágrafo 2 para que vocês observem. Olhem como eu iniciei o parágrafo 2. Dentre os efeitos há pouco referidos. E onde esses efeitos haviam sido referidos? Evidentemente, no parágrafo número 1. Observem que eu trouxe aqui a ideia de efeitos em algum lugar. Vamos procurar. Não é só em ficções como Capitães da Areia e Cidade de Deus que brasileiros vivenciam violências diversas, parará, parará. Em suas realidades é grande o número de casos do problema, inegáveis os seus efeitos deletérios. Então, realmente eu falei que há efeitos deletérios e
Me referi a esses efeitos no início do parágrafo 2. Agora eu vou fazer ter o mesmo procedimento no parágrafo 3. Vejamos. Em cenário, Rita, se você já usou a palavra cenário, realmente, então você escreve em contexto. É preciso que você realmente tenha esse cuidado. Substitui por contexto. Isso aqui é o nosso rascunho. Na hora de passar limpo, você já substitui. Em cenário tão maléfico, vírgula. E onde está esse cenário maléfico? No parágrafo de cima, em que eu digo que os jovens podem chegar a delinquir, podem recorrer ao suicídio, podem recorrer à prostituição, podem ter traumas em suas vidas seríssimos, que vão se estender até as fases adultas. Então, eu vou dizer em contexto tão maléfico, as pessoas só vão saber que contexto é esse se recorrerem ao parágrafo 2. Entende, gente? Então, isso é coesão e coerência. Vamos lá. Em contexto tão maléfico, vírgula, é indispensável considerar, e agora eu vou trabalhar com as causas, é indispensável considerar que deficiências de educação, causam comportamentos agressivos, vírgula, especialmente em ambientes em que se convive com a miséria e a injustiça social. Pronto, estamos aqui apontando algumas causas. É indispensável considerar que deficiências de educação causam comportamentos agressivos, especialmente em ambientes em que se convive com a miséria e a injustiça social. Nesses ambientes, vírgula, os mais indefesos ou seja, vírgula, crianças e jovens, crianças e adolescentes, são os mais vitimados pelo estresse alheio e por, deixe-me ver, deformações de caráter. Depois você vai aí pausar o vídeo, anotar tudo
e por deformações de caráter que provocam Gente, não acabou o parágrafo, vamos descer mais uma vez. Vamos descer. Deixe-me só rever como eu encerrei a última linha. Que provocam até mesmo crimes sexuais, vírgula. Violências como assassinatos. Pronto, nós trabalhamos uma causa. Que causa foi essa? A falta de educação, que se torna algo ainda mais grave num contexto de miséria, num contexto de estresse, num contexto de desigualdade social. Vamos agora trabalhar uma segunda causa. É conveniente considerar também, olha, vou para a segunda causa, por isso também, a impunidade no trato da violência contra o menor. Agora, a que se deve essa impunidade? Pessoal, nós já havíamos conversado sobre isso. Decorrente, principalmente, essa impunidade já vem de quê? Né? Decorrente, principalmente, da omissão familiar e social e da morosidade ou da lentidão, vou usar aqui o termo morosidade, processual para responsabilização dos violentos. Vamos analisar, turminha? É conveniente considerar também a impunidade no trato da violência contra o menor, decorrente principalmente da omissão familiar e social e da morosidade processual para a responsabilização dos violentos, vírgula, ao que, aliás, a que o Estado ainda não atentou devidamente. Pronto, acusei aqui o Estado, já acusei a família, já acusei a sociedade e agora vamos para a nossa proposta interventiva no nosso último parágrafo. Lembrem bem quais foram as nossas reclamações. Centralmente, temos aqui a impunidade e temos no início do parágrafo anterior as deficiências de educação em um contexto de miséria, em um contexto de desigualdade, de injustiça social. Vamos agora fazer a nossa solução. Turma, 7 linhas para a solução.
Atenção, sugestão, retome o tema. Retomem o tema. Vocês poderão dizer assim: a fim de que se combata. Aí vocês trazem o tema: a violência contra o menor no Brasil. A fim de que se combata a violência contra o menor no Brasil. Pronto. Escrevendo este início, você ganha 40 pontos. E isso se chama efeito, consequência do esforço que nós vamos fazer na proposta interventiva. A fim de que se combata a violência contra o menor no Brasil, e agora você retoma o tema, vírgula. Depois que você trouxer esse efeito, finalidade e objetivo que lhe dá 40 pontos, você vai usar uma expressão adjetiva. Você vai dizer: é mister, é necessário, é preciso. Escolha o verbo ser e uma expressão adjetiva. É preciso que. Muito bem. Você reclamou primeiramente da questão educacional. Então, você vai dizer quem poderá atuar para trazer educação de modo a reduzir a violência contra os menores. É preciso que governos Muito bem. Eu tenho aqui o efeito, que é o resultado que nós vamos obter. Eu tenho aqui o agente, que são governos. E eu agora gostaria de trazer um detalhamento. Dizer algo a mais sobre esses governos. É preciso que governos, vou colocar um travessão, observem. Vou escrever municipais, vírgula, estaduais, distrital, que é o governo do Distrito Federal, distrital e federal. Pronto. O detalhamento é uma passagem que você pode excluir, caso queira, mas vale 40 pontos. Eu não excluiria. Mas você pode ler todo esse trecho depois, sem ler o que está dentro desses travessões. Rita, esse detalhamento sempre precisa vir entre travessões? Não. Eu posso fazer o detalhamento sobre o efeito, sobre o agente, sobre o meio, sobre a ação. Eu estou fazendo agora sobre o agente, mas em outra oportunidade eu posso mostrar outros tipos de detalhamento. Só digo a vocês que ele é algo que pode ser excluído, porque ele é uma informação adicional, extra. Então vejam, a fim de que se combata a violência contra o menor no Brasil, é preciso que governos municipais, estaduais, distrital e federal invistam. Olha a ação, gente. Não só em educação. Vamos resolver o problema número 1, vírgula, mas também em ações que promovam a redistribuição de riquezas. Pronto. Então, qual será a atitude desses governos, turma? Qual será a atitude desses governos? Investir em educação e numa melhor distribuição de renda, para reduzir aquela pobreza de que nós reclamamos. Então, aqui eu disse não só, que eu tenho um acento, em educação, mas também em ações que promovam a redistribuição de riquezas. Gente, eu já tenho o efeito, eu já tenho o detalhamento, eu já tenho a ação, eu já tenho o agente, agora eu vou pôr um pontinho, porque frases muito grandes ficam confusas normalmente. E agora eu vou trazer o meio ou modo, que é o meio pelo qual os governos vão conseguir fazer esses investimentos. Vejam bem, isso pode ser feito por meio de... Escreva assim. Isso pode ser feito por meio de
Deixe-me ver. Como os governos podem investir? Redirecionamento de leis orçamentárias e de valorização de ganhos do trabalhador pobre. Pronto, gente. Aqui eu tenho uma sugestão, uma solução que vale 200 pontos. Vamos ver. A fim de que se combata a violência contra o menor no Brasil, efeito. A partir do é preciso o quê? Eu vou trazer um agente com a palavra governos. Governos, agente, já tem 80 pontos. Eu poderia passar por cima desta passagem que está entre travessões e dizer, é preciso que governos invistam não só em educação, vírgula, mas também em ações que promovam a redistribuição de riquezas. Aqui eu tenho uma ação. Dentro dos travessões eu tenho um agente, um detalhamento, desculpa, gente. E aqui, depois do ponto, eu digo, isso pode ser feito por meio de... Gente, eu me esqueci. Olhem só. Aqui, olha, é a pressa. Isso pode ser feito, vou pôr aqui para vocês copiarem, por meio de redirecionamento de leis orçamentárias e de valorização de ganhos do trabalhador pobre. 200 pontos na competência 5. Meio ao modo na frase número 2. Não façam uma frase gigantesca, tudo em uma frase só. Mas, Rita, se volte aí um pouquinho, querida. Você não reclamou só disso. Você também reclamou da impunidade. E você disse que essa impunidade se deve à omissão familiar e social e à morosidade processual. Você precisa resolver isso também. Muito bem, é verdade. Se eu não resolver, eu garanto os meus 200 pontos na competência 5, porque eu já tenho uma solução completa. Mas eu vou perder ponto na competência 3. Eu vou ficar com 120, porque eu apontei falhas que eu não resolvi. Agora, o que me tranquiliza é que a próxima solução que eu der para essa impunidade, para a indiferença social, a omissão e para a lentidão processual, não precisa ter esses 5 elementos. Eu posso ter algo muito mais curto, muito mais rápido. Vejam bem, eu vou escrever assim. Para a solução da impunidade, aqui denunciada, aqui significa neste texto, tá, gente? Aqui denunciada, e aí, turminha, eu vou ditar o resto, porque realmente meu espaço acabou. Porque a minha letra aqui tem que ser bem grande, né? Então, para a solução da impunidade aqui denunciada, vírgula, é preciso... Não, Rita, se você já usou é preciso, muito bem. É importante que... É mister... O que significa é mister? Mesma coisa de é preciso. É mister, não é mister. Mister é senhor em inglês. É mister que campanhas sejam financiadas por governos para que haja maior conscientização familiar e social, vírgula, com aumento de denúncias e com agilização dos processos para sua apuração e punição dos denunciados. Ponto. Rita, se repete, estamos no nosso finzinho. Pause o seu vídeo, escute mais uma vez
e copie tudo que está aqui. Gente, grande abraço. Acho que levamos aí uns 40 minutos, com mais 22 do nosso planejamento, conseguimos fazer em 1 hora. Um beijo, até o próximo módulo, que será o nosso módulo 8, no qual trataremos de coesão textual. Abraço, turma!